Bíblias. O livro é o de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Eu vou passar a fazer uma oração agora. Senhor, nós entregamos, Pai, em tuas mãos este culto, no início, na oração. Te entregamos, Senhor, a nossa adoração, Pai, dizendo, Senhor, com toda a convicção do nosso coração, que temos a certeza que o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada, remida, Senhor, no sangue puro carmesim, do único cordeiro suficiente de tirar o pecado do mundo. Papai amado, agora, Senhor, estamos diante, Senhor, da tua palavra, e o que nós viemos pedir é que o teu Espírito venha agir, Senhor, no meio, Senhor, desta ministração e em cada coração aqui presente e atento, na certeza do teu cuidado e que o Senhor é aquele que fala, Pai querido, nós te bendizemos, sabendo, Senhor, que a tua palavra, ela cumpre um propósito, ela alcança um objetivo, e eu creio que o Senhor assim o fará, mas esta vez, na certeza de que o Senhor está conosco e no meio de nós, eu te bendigo para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Santo é o Senhor. A condição do mundo hoje não é novidade para nenhum de vocês, né? O mundo, já dizia João na sua primeira epístola, no capítulo 1, na primeira epístola, no capítulo 5, no verso 19. O mundo jaz no maligno. Então, nós sabemos que Satanás, ele opera nessa terra, na mente da humanidade que não entregou a sua vida para Deus. Observando a palavra do Senhor, eu quero tirar algumas lições desta igreja, né? A igreja de Laodiceia. Então eu quero ler com vocês aí o verso de número 14, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero aqui ter uma compreensão, um panorama geral, antes de entrarmos aqui na igreja de Laodiceia. E eu gostaria que você fosse aí comigo no capítulo 1, no verso de número 12, no verso de número 11. Bendito é o nome do Senhor. 1, verso de número 11, que diz assim: Dizendo
o que escreve em livro, e manda às 7, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cintura de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, as 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bendito é o nome do Senhor. Por volta, mais ou menos, de entre 70 a 95, mais propriamente, mais para perto de 90 de que para 70, depois de Cristo, foi escrito a carta, o livro do Apocalipse, escrito por João, o evangelista, não João o Batista. João, na ilha de Patmos, ele vai ter um encontro com Jesus. E aí nós vemos o amor de Jesus sendo revelado na sua totalidade. Eu estava fazendo algumas pesquisas e procurando entender qual era o conceito de amor no Google. E o Google, né, a maior fonte de informação que nós temos no mundo, né, tem a Wikipedia e tem mais outras, mas o Google, todas as referências de amor está relacionada, e isso é um conceito mundano, e nós temos que entender isso, porque fala como mundo. O conceito do Google de amor é despertar carinho por alguém. O conceito de amor do Google é você fazer algo por alguém. Né? O conceito de amor do Google é você se doar por alguém. É um conceito raso de amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que este conceito ele aumenta quando vem da parte de Jesus. E lá na frente, mais perto do fechamento dessa ministração, nós vamos falar com mais propriedade a respeito do amor de Deus em sua totalidade. Mas olhando para a situação dessas 7 igrejas, em uma forma geográfica, ela começava ali pela igreja de Éfeso, ia passando por todas as igrejas, até chegar na igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Então tinha um trajeto comercial que fazia com que as pessoas pudessem passar de cidade em cidade, no caso, cada igreja em uma cidade, nessa trajetória, é como se o Espírito de Deus, ou como se o poder de Deus fosse fazendo e alcançando e citando igreja por igreja, cidade por cidade e condição por condição. O que eu quero deixar bem claro é que nós não cremos na dispensação das igrejas, como muitos pregam por aí. Não, agora nós estamos vivendo na dispensação de Laodiceia. Embora, irmãos, eu confesso, quando nós olhamos para a situação do mundo e das igrejas hoje, nós temos uma percepção que nós estamos vivendo mais na era de Laodiceia, se fosse o caso, de que era de Filadélfia, do que era de Esmirna. Mas o Senhor Jesus, ele com poder, como nós vimos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, com poder ele se revela a João. E João diz assim: e quando eu virei
para ver quem falava comigo. Aleluias! Eu vi que os cabelos dele era branco como a neve, os olhos era como chama de fogo. Quando eu vi, era a semelhança do Filho do Homem. Aleluias! Vestes talares, cingidas à altura do peito e uma cintura de ouro. João está descrevendo uma visão tão poderosa, que ele está falando assim: eu nunca vi ser tão poderoso como esse na minha frente. E ele diz que quando ele olha para os pés desse ser, ele desmaia de tanta glória e poder que ele enxerga nesse ser, a saber, o nosso Senhor Jesus, aquele que tem as 7 estrelas, e depois vai desencadear, né, os candeeiros, os 7 flagelos e a perfeição, porque aquele que tem os 7 espíritos, que é a representatividade do poder, da plenitude, aquele que tem a plenitude do poder. Paulo dizendo assim, na igreja de Filipenses: e a ele foi dado o nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Agora Jesus, ressurreto, com poder e glória, ele vai trazer às igrejas da Ásia direção, fazendo com que essas igrejas pudessem entrar dentro do propósito pré-estabelecido pelo Senhor para uma vida de santidade. É aonde nós entramos juntamente com isso. Eu quero destacar, são mais aspectos, mas eu quero destacar 2 aspectos que o Senhor ele vai falar a respeito dessas igrejas. Lembrando que nós estamos falando sobre Laodiceia propriamente, mas estamos fazendo apenas uma introdução. Elogios. A igreja de Éfeso, o elogio de Jesus para essa igreja, porque Jesus falou assim: João, escreve, anota isso aí, João, e você vai mandar para os pastores dessas igrejas, João. E aí, o elogio para Éfeso: rejeita o mal, persevera e é paciente. O elogio para Esmirna: suporta graciamente o sofrimento. O elogio para Pérgamo: mantém a fé em Cristo. O elogio para Tiátira: amor, serviço, fé, perseverança, e são maiores do que antes. O elogio para Sardes: alguns têm mantido a fé. O elogio para Filadélfia: persevera na fé. O elogio para Laodiceia: não tem. Não tem elogio para Laodiceia. Ele destaca críticas. A crítica do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso: o amor por Cristo não é mais fervoroso, não é mais o mesmo. Eu aconselho que vocês voltem do lugar onde vocês caíram. Nós fizemos uma ministração a respeito da igreja de Éfeso, na igreja esses dias atrás. A crítica para a igreja de Esmirna: não tem. Porque era uma igreja que estava andando de forma correta. A crítica para a igreja de Pérgamo: tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Crítica para a igreja de Tiátira: tolera o culto idólatra e a imoralidade. A crítica para a igreja de Sardes: uma igreja morta. A crítica para a igreja de Filadélfia: não tem. E a crítica para a igreja de Laodiceia: é uma igreja indiferente. Tanto faz como tanto fez. O que acontecer, aconteceu, né? Eu estou na bênção, uma vez salvo, sempre salvo. Para mim, se for mais, se for menos, está do mesmo jeito. Vocês observem que apenas 2 igrejas na Ásia Menor não recebem críticas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Existem muitas outras igrejas que eram exemplo, né? Como a igreja de Tessalônica, uma igreja que era um exemplo, como a igreja
de Corinto, em algum momento, na segunda carta, já na primeira não, na segunda que é a quarta, Paulo vai falar, olha, e agora vocês têm sido exemplo para os irmãos da Macedônia, não na sua totalidade, mas em algumas situações, principalmente na questão da coleta, em algum momento, não em todos eles. Mas nós vamos ver que o Senhor ele começa a fazer separação aqui das igrejas, trazendo uma condenação ou um alerta ao pastor da igreja, porque o pastor da igreja tem a responsabilidade de conduzir a igreja em santidade, de trazer palavra de direção, trazer palavra de correção, doa quem doer. Ah, mas fulano de tal vai ficar chateado. Jesus está falando, fala para o anjo da igreja, para consertar a igreja. Porque se a igreja não estiver nos padrões de Cristo, não sobe ninguém. E maior rigor para aqueles que conheceram a Jesus de uma forma mais profunda. O que acontecia? Porque nós vamos falar um pouquinho, por que Jesus ele se vale dessa situação de frio, morno, quente? É importante entender que Laodiceia ficava mais ou menos uns 17 quilômetros da cidade de Colosso. Mais ou menos uns 17 quilômetros. E ao lado, a um lado de Laodiceia, ficava uma cidade chamada Hierápolis. E ao outro lado ficava Colossos, e no meio ficava Laodiceia. Então, Colossos era conhecido como a cidade das águas frescas, da água fria. E Hierápolis era conhecido como a cidade termal, das águas quentes. E Laodiceia, que era no meio, ela não tinha nem a água fria e nem a água quente. As águas de Laodiceia eram vistas como águas contaminadas, águas doentes. Por quê, pastor? Porque havia uma substância naquela água que toda pessoa que bebia ela tinha ânsia de vômitos, tinha náuseas, né? Tinha aquele desejo de pôr para fora. Eu não sei você, mas ou é bom a gente tomar um café quente, ou é bom a gente tomar uma água gelada. Tomar algo morno é terrível, né? Causa uma repugnação no nosso estômago a tudo aquilo que é morno. Então, o que acontecia naquela região é que Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas, ou seja, a cidade das águas que não eram boas, não dava para se beber. Se bebesse, teria problema. Mas Laodiceia, ela não tinha apenas essa situação. Ela era uma cidade rica, que se destacava das outras. Por quê? Primeiro, Laodiceia tinha o comércio voltado para um tecido, uma espécie de lã preta. E essa lã ela era muito comercializada, ao qual rendia muito dinheiro para a cidade. Laodiceia também era a cidade que tinha um unguento, e esse unguento era medicinal, e ele servia para curar alguns problemas nas vistas. Então, era uma cidade aonde e assim é que nós vamos entender o porquê dessa carta e por que Jesus estará aplicando essas palavras a essa igreja. Porque era uma igreja que vivia em uma cidade com esses tipos de costumes. Por que você se gaba que você é rica? Porque realmente era uma cidade rica e Laodiceia servia também como banco. Então, todas essas riquezas que tinha nessa cidade acabou influenciando o pastor da igreja e automaticamente a sua igreja, porque a igreja se adaptou aos padrões da cidade. Então, o Senhor Jesus vai olhar para essa igreja e vai identificar os problemas dela e vai aplicar amor. Vai aplicar um tão grande amor a essa igreja. Então, Jesus começa olhando e fala assim, olha, cheguei aqui na última igreja, já passei por 6 aí, falei tudo que eu tinha que falar, em nome de Jesus, né? Se de repente você falar, pastor, na minha vida tá tudo certinho, mas neste momento, enquanto você estiver ouvindo essa palavra, vai fazendo uma autoanálise da sua vida, como você tem se comportado como cristão, qual é a igreja que você tem sido,
né? Qual é a igreja que você tem sido? Qual é a parte da igreja que você tem sido? A parte doente, a parte sadia? Como você tem se portado? Como Esmirna, como Filadélfia, como Tiátira, como Laodiceia, né? Em nome de Jesus. E nós precisamos de aplicar uma correção. A situação espiritual da igreja de Laodiceia era terrível. Fisicamente, tudo estava indo bem. Materialmente, estava sobrando dinheiro. Estava todo mundo na benção, tinha trabalho para todo mundo, eles trabalhavam horas e mais horas, todo mundo ali envolvido no tecido, no unguento, trabalhando ali com dinheiro, na troca, no câmbio, atendendo os mercadores que passavam, porque era uma cidade que tinha um grande fluxo de viajantes, e aquela cidade, então, ia se apropriando dessas belezas, dessas maravilhas, né? Porque as pessoas costumam dizer: dinheiro nunca é pouco, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais riqueza, melhor. Porque as pessoas estão presas no materialismo. Quantos cristãos você conhece que você tirou um tempo para conversar e você conseguiu entender que no coração dele só tem dinheiro? Já conheceu um crente assim? Que você começou a conversar com ele e você viu que da boca dele não saía nada de Jesus? Um crente terreno, grudado nessa terra, com os pés fincados na terra, pé e mão fincado na terra, com os olhos voltados só para adquirir, conquistar e conquistar e conquistar. E a gente até fala muitas vezes, né? Qual tem sido o propósito desse cristão que se focou, que colocou a sua mente em uma vida de conquistas terrenas? Sabendo nós qual que é o futuro da pessoa que trabalhou a vida inteira em horas exorbitantes, chega lá na frente, ele passou a vida inteira para juntar o dinheiro. Aí lá na frente vai pegar o dinheiro da vida inteira para recuperar a saúde. A maioria das pessoas trabalham assim, com essa falta de entendimento. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados, e o principal objetivo dessa noite é você entender, né, a situação espiritual da igreja de Laodiceia. O principal objetivo é nós entendermos e nos conscientizar que a riqueza da igreja não está na possessão material, não é o grande templo, não é aquela aparelhagem de som super potente, não é um grupo vocal extremamente afinado, não é cadeiras luxuosas. A riqueza de uma igreja está na comunhão com Deus, na espiritualidade ativa. Essa é uma igreja viva. Essa sim é uma igreja que foi tocada pelo Senhor e que conhece os objetivos a serem tratados. No verso 15, aí do capítulo 3, Jesus vai falar: eu conheço as tuas obras. Sabe aquela situação quando a pessoa ela olha para o pastor e o culto ele é de doutrina mesmo, né? Se temos alguns visitantes, não estranhe, né? Não fique preocupado, nós estamos apenas colocando as coisinhas no lugar. Sabe aquela pessoa que olha e aí ela vai: pastor, não vou poder aparecer no culto, não vou poder evangelizar, não vou poder fazer isso, mas eu tô crente, hein? Não vou poder ler a Bíblia, não vai dar para estudar a Bíblia essa semana, não vai dar para dividir uma reflexão, não vai dar para fazer uma visita, não dá para se envolver na oração, mas eu sou crente, hein? E Jesus está falando aqui, ó: eu conheço as tuas obras, eu conheço. Eu sei o que você está fazendo todo dia. Eu sei que ao invés de você ler a Bíblia, você está no Facebook. Eu sei que ao invés de você estar na oração, você está assistindo Netflix. Eu sei que ao invés de você estar se preocupando com aquilo que realmente vai sarar a tua alma, você está envolvido com coisa que não presta. Pastor, eu estou na bênção, eu estou crente. Jesus está falando: tá não. Não está crente não. Eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. É dessa forma que Jesus se apresenta, falando assim, ó: eu sei que você não é frio e que você também não é quente. É como se Jesus desse um suspiro. Se pelo menos você fosse frio. Dava para saber que você ia tentar buscar um aquecimento de novo. Mas você parou no meio.
se acostumou com o estado que estava, cauterizou a sua mente, e você se tornou morno. E aquela coisa, irmãos, muitas vezes a gente insiste nessa situação. Seja quente, seja queimado, seja cheio da presença de Deus, porque o morno, ele é pior do que o frio. O senhor está falando, olha, eu conheço Laodiceia, eu quero aqui denunciar essa tua situação. Eu, como teu Senhor, como teu remidor, como aquele que pagou o preço na cruz do Calvário por você, eu não aceito a tua condição. Existem 3 níveis de temperaturas. E a Bíblia, ela destaca esses 3. O primeiro nível é o nível fervoroso. Dá uma olhada aí em Mateus, em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, verso de número 32. Diz-nos assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho, aleluias, nos falava, quando nos expunha a escritura? Esse é o primeiro nível de temperatura, o coração que ouve a palavra de Deus e entra em chamas, e começa a arder dizendo, porventura nesta caminhada não tem Jesus falado conosco, irmãos? Porventura, nesta caminhada, em cada culto, em cada reunião, não tem Jesus falado conosco? O crente fervoroso, aquele que ouve a palavra de Jesus e se alegra com ela, se renova com ela. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles ouvem a voz de Jesus, ardeu aqui o meu coração, aleluias, por causa desta palavra gloriosa. Mas Mateus 24, 12 vai falar de um outro tipo de temperatura. Mateus 24, 12 vai nos dizer assim: bendito é o nome do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade. Então, eu não sei se você está conseguindo aí me acompanhar. Qualquer coisa, dá um glória aqui, fala, pastor, vai devagar que eu estou tentando aí fazer a ligação dos versículos. Então, a gente olha aqui de um lado, aquele que ouve a palavra de Jesus, ele sente fervor no seu coração, ele sente alegria na sua alma, e ele começa a dizer para o irmão, eu estou recebendo palavra de Deus e a minha alma está em chamas, o meu espírito está avivado. Isto é avivamento, irmãos, amém? Aquele que ouve a palavra e sente a presença de Deus, aquele que ouve a palavra e sente o desejo de mudança de vida, isso é avivamento, está avivado, a palavra do Senhor está produzindo frutos. Mas tem aquele que só vive fazendo coisa errada, só vive no pecado. Isaías 59, 2 vai dizer assim, e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aqui Jesus está dizendo, e por causa da multiplicação destas iniquidades, destes pecados, o amor de muitos está se esfriando. A frieza. E aí, onde nós estamos em Apocalipse 3,16, vai falar da mornidão, né? Aquele coração, aquela temperatura morta. 3,16, assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto. Deus está falando assim, ó, talvez quando o seu pai, a sua irmã, quando você tinha ali alguma discussãozinha de família, alguém falava assim, ó, já estou por aqui com você, viu? Mais um pouquinho, deu, né? E Deus está falando, olha, eu estou a ponto. Eu já não estou suportando mais a tua condição de indiferença, porque Laodiceia era uma igreja indiferente. Se orar, orou. Se ler a Bíblia, leu. O importante é que Jesus já morreu por nós. Né? O resto a gente vai aí fazendo e estamos garantidos mesmo. Deus está falando, Jesus está falando, ele se apresentando. Lembra da visão gloriosa de João. Um ser todo-poderoso, o próprio Deus se revelando para ele agora em sua glória. E falando, João,
Escreve aí, anota e manda para cada anjo de igreja, porque a coisa está bagunçada. A gente precisa de colocar as coisas em ordem. Não é assim que se porta. Um crente não se porta desta forma. Ou é fervoroso ou não é. Morno e frio não serve. Deus está falando, olha, já está dando. O frio está fora. O quente está dentro. E o morno, ele não decide se está fora ou se está dentro. E o que tem de gente cultuando que não sabe o que está fazendo na igreja? Um dia está apaixonado por Jesus, outro dia está surfando na onda de Satanás, grudadinho ali na prancha. Então, em nome de Jesus, nós temos que ter uma decisão. Ou eu sou crente ou eu não sou crente. Ou eu estou na obra ou eu não estou na obra. O que não dá é para ficar de plateia. Né? Vamos ver onde é que vai dar isso. Vamos ver onde é que vai chegar. Vamos ver o irmão fulano de tal, o que ele vai fazer, né? Qual que é o próximo passo, qual que é a próxima estratégia da igreja. Eu acho que a igreja não vai. Não, agora eu acho... Ele parece aquele apostador de corrida de cavalo, né? Vai, senta lá na arquibancada e fica esperando. Vamos ver quem chega primeiro. Então, em nome de Jesus, o Senhor está se revelando a essa igreja, falando assim, eu não aceito essa condição. Eu não aceito a condição de um crente morno. Eu sou totalmente contra. O Senhor Jesus está falando para a igreja. O que é um morno? Desprovido de calor, de efervescência, de vida, algo monótono, aborrecido. Isso é um morno. O crente morno, ele é assim. Ele está sempre triste, ele sempre tem uma coisa para reclamar, o espírito de murmuração posou ali, estacionou. O crente morno, ele não tem destreza, desprendimento. Ele nunca vai puxar a corda. Esse é o crente morno. Tanto faz, vai ter culto, vai ter culto, tá, vamos lá, né? Não vai ter culto, não vai ter culto, também não faz diferença, né? Porque para ele tanto faz, tanto fez. E o Senhor está falando, ou você é ou você não é. É importante, irmãos, nós entendermos que Jesus, ele não mudou. Hebreus 13. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. O mesmo zelo que ele tem pelo nome dele desde a fundação do mundo, ele tem agora. É o mesmo zelo, é o mesmo cuidado, é o mesmo amor. Ele continua a cuidar pela qualidade espiritual da igreja. Eu estava conversando esses dias com um irmão e nós falávamos a respeito desse assunto, e quando a igreja crescer e ficar enorme, eu falei assim, olha, eu tenho uma expectativa muito grande que possam agregar muitos irmãos, mas eu não acredito que uma igreja que prega a palavra e que prega arrependimento vá crescer tanto assim, porque não é isso que as pessoas hoje querem. As pessoas querem afago, abraço. As pessoas hoje querem compatibilidade com o pecado. Não, tá bom, irmão, vive assim mesmo. Não tá bom, não. Conserta a tua vida porque Jesus está voltando. Não tá bom, não. Crente morno não presta, não serve para nada. Pastor, o senhor não pode falar isso. Quem falou foi Jesus, eu só estou repetindo. Estou por aqui. Eu não aguento mais. Jesus está falando com a igreja de eu não aguento mais. Eu já estou a ponto de vomitar vocês. E falando isso primeiro para o pastor, acertando as contas de cima para baixo. Apertando ali, como diz no bom prudentino, né? Apertando a muleira. Trazendo pressão sobre o pastor da igreja para que o pastor da igreja seja um crente de verdade e corrija a igreja dos seus erros. O que não podemos é ser conivente com irmãos que não têm responsabilidade com a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando, irmãos. O Espírito Santo de Deus está ministrando. A identificação de Jesus aí no verso 14. Jesus se apresenta se identificando. Olha, aqui quem está falando com vocês é o Amém. O Amém no Antigo Testamento é a verdade. O Deus zeloso. Quem está falando com vocês é o Amém, é o assim seja. É o que existe, é a confirmação. Quem está falando com vocês é a verdade. É a verdade que está falando com vocês. Olha que Laodiceia era uma igreja que vivia na mentira, que achava que era crente.
que achava que estava indo para o céu, que achava que estava tudo bem porque tinha dinheiro. Irmãos, dinheiro na vida do crente não é sinônimo de salvação. Bênção, Deus fez uma bênção, então quer dizer que ele está aprovando. A chuva vem para joio e vem para trigo. Bênção não é sinal de salvação. Bênção é bênção. Ela vem para todo mundo. Choveu, opa, caiu na minha horta. Glória a Deus. Não quer dizer que Deus está falando, estou te abençoando aqui porque você está salvo. Esquece isso. A chuva cai para o joio e cai para o trigo. Se bênção fosse sinônimo de salvação, todo esse povo rico aí que não adora a Deus devia estar tudo na miséria. Mas não é verdade. Então aí acontece milagre para todo mundo, tem bênção para todo mundo, bênção é uma coisa, salvação é outra. E eles estão se gabando da sua riqueza, da sua prosperidade. E o Senhor vai e fala assim, olha, quem está falando com vocês aqui é o Amém, o verdadeiro. Quem está se revelando aqui a vocês é a testemunha fiel. Aleluias! Porque nós não podemos ser fiéis, irmãos. Nós somos justificados, nós não somos santos, nós somos santificados. E o Senhor está falando aqui, é o fiel, é o justo, é o verdadeiro, é o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Eu é que estou falando com vocês. Tem um ditadinho aí fora que diz assim, só Deus pode me julgar. E isso não te assusta, porque Ele te conhece. Vou viver do jeito que eu estou. Vai vivendo. Vai pagando para ver. Daqui a pouco chega a sentença. Daqui a pouco a fatura chega. É aquela questão, né? A vida de pecado é como o cartão de crédito. Você vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco a fatura chega. A fatura chega. Então é importante nós entender que o Senhor está falando, quem está falando com vocês, Laodiceia? Quem está falando com vocês é o fiel, é o Amém, é o verdadeiro. Por que que o Senhor se apresenta como verdadeiro? Porque ele está denunciando as mentiras da igreja. Para você é mentiroso. Quem está falando com você é mentiroso, é o verdadeiro. Quem está falando com você, que diz que não faz por causa disso, por causa daquilo, é mentira. Você não faz porque você não quer. Não seja mentiroso. Seja verdadeiro. Seja crente. Quando Jesus olha para Tomé, e Tomé está ali duvidando de todo mundo, Jesus olha para Tomé e fala assim, Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente, homem. Seja crente, Tomé. Está falando para nós, irmãos, que devemos ser crentes nas nossas atitudes. Quando o Senhor está falando com a sua igreja a respeito do juramento, não jure pelo céu, não jure pela terra, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. O Senhor está falando, a sua vida tem que ser tão verdadeira que você não precise de jurar para ninguém. A tua palavra é suficiente. Não é assim? Quando você quer falar para uma pessoa, olha, acredita, aconteceu isso, 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 e a pessoa fala, não acredito. Então é porque a tua palavra, irmão, não está com nada. E aí você tem que jurar por alguém para a pessoa poder acreditar no que você falou. E é isso que Jesus está falando. Não jura pelo céu, não jura pela terra. Tem a palavra verdadeira, que a pessoa, quando olhar para você, vai saber que você é um crente de verdade. Um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, vai se apresentar para a igreja. E vai falar, vocês são crentes de mentira. Vocês são falsos cristãos. Vocês não se converteram. Eu quero dar conselhos para vocês. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 15, vai nos dizer assim. Olha Paulo falando para Timóteo. Para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder, para que se eu tardar, Timóteo, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, Timóteo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é baluarte, pastor? É estrutura, é alicerce, é coluna, para que você, Timóteo, entenda como que um crente de verdade ande, mesmo que o pastor da igreja faltar. Você não pode só ser crente quando chega na igreja. Porque hoje, irmãos, infelizmente, nós vivemos isso. Felizmente pelo cumprimento da palavra do Senhor, mas infelizmente para nós.
que quando olhamos para a igreja, vemos os irmãos de terno, com uma roupinha bem vestida, não aparentemente insinuando sensualidade, e a gente fala, é crente. E muitas vezes a gente vai aí pela roupa, o Senhor quando olha para Samuel, fala, Samuel, em nome de, né, se Jesus tivesse, né, se Jesus já tivesse vindo e efetuado o ministério terreno, Jesus estava lá, irmãos, né? Mas Deus falou assim, Samuel, em meu nome, né? Melhorei, né? Em meu nome, Samuel. Não olha para o exterior, Samuel, porque vocês homens são terríveis. Vocês julgam o livro pela capa, Samuel. Eu olho diferente, Samuel. Eu olho para dentro do coração, Samuel. É para dentro do coração. Tem muita gente de gravatinha, de vestido longo, subindo no culto, irmãos, que Deus está falando, ó, já está chegando a conta. Já está chegando a conta. Tem muita gente fazendo pouco caso da obra de Deus e falando, ah, mas Deus está comigo. E Deus está falando, tô não. Tô não. Não tô mesmo. Isaías 48:10. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E esse ai é para crente, não é para mundano, irmãos. Quem faz a obra de Deus é crente, não é mundano. É para quem está na igreja, não é para quem está fora dela. Ai daquele que faz a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Algumas versões fraudulosamente, ou seja, roubando a Deus, roubando o tempo de Deus, roubando a honra que era para Deus, roubando o amor que era para ser ministrado a Deus. Jesus diz: eu sou o princípio da criação. Eu subsisto antes de todas as coisas. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que passa na mente de vocês. Eu aconselho vocês a tomarem um tento. Olha aí o verso 17. O que ele vai dizer? De Apocalipse, capítulo de número 3, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Estou rico, estou tranquilo, estou na bênção, Deus está comigo. Não preciso de mais nada, né? Estou enriquecido, nada me falta. Tem a segunda regra da termodinâmica. O que é termodinâmica? Pastor, eu não sei também, eu não sei te falar o que é termodinâmica. É alguém que inventou alguma coisa aí, né? E a segunda regra desse negócio aí da termodinâmica é que todo indivíduo isolado, ele não progride. Né? Depois você anota aí, depois você pesquisa lá no Google, você vai conseguir saber melhor o que é isso. Todo indivíduo isolado não progride. Ou seja, vamos supor que você quer fazer aquele café gostoso, né, para ferver a água no pó, né, ou pó na água, não sei qual que é a melhor coisa, mas enfim, cada um faz de um jeito, né? E aí você vai precisar do quê? De uma força externa para poder produzir algo no que está interno. A segunda regra da termodinâmica é todo organismo isolado não evolui. Então, ele precisa de uma interferência externa, ou seja, para ferver a água, para fazer aquele café gostoso, quentinho, tem que ter fogo. Outro exemplo, para gelar aquela água, para você tomar aquela aguinha boa na época de calor, refrescante, precisa da energia para que o motor, o gás da geladeira funcione e congele o refrigerador, para que você possa ter a água fresca. Tanto no fogo, como na energia elétrica e depois ali no gás produzindo frio, nós notamos que a interferência externa faz com que o interno possa ali ganhar uma transformação. Então o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia, vocês não são ricos porque vocês são isolados e vocês acreditam que está bom e vocês não se misturam com mais ninguém. E por não se misturarem e não se envolverem, vocês não evoluem, vocês estão falhando na função de igreja. É por isso que vocês não saem desse estágio. Vocês não são ricos coisa nenhuma. Vocês apenas têm dinheiro. Para os olhos do Senhor, isso não é, nunca foi e nem será riqueza.
O Senhor está se apresentando como aquele que conhece todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 3. Ele vai dizer que no princípio já existia. Romanos 11, verso 36. Ele vai dizer porque por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Então, irmãos, se nós vivemos para ele, o centro da nossa vida, o cerne da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser o evangelho, tem que ser a comunhão com a família de Deus. Tem que ser a vida de jejum e de oração e dedicação para o crescimento na palavra. Quando observamos a palavra do Senhor, e aqui, fazendo a exposição desse texto, nós vamos entender, e eu quero dizer para você isso. A igreja rica não é aquela igreja que tem o apoio do governo. A igreja rica não é aquela igreja que tem um templo com 400 metros quadrados. A igreja rica não é aquela que tem ali na Itália, no Vaticano, ali com o subsolo, com ouro para acabar com a fome do mundo 2 vezes. Não é aquela igreja que é a igreja rica. A igreja rica é aquela igreja lá de Atos 3:6, quando eles estão chegando no culto, tem um aleijado lá na porta da igreja e eles falam assim, ó, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Essa igreja é rica. Essa igreja é rica. Essa igreja é abastecida. Essa é a igreja verdadeira. O Senhor está falando, vocês não são ricos. Vocês não sabem o que é riqueza. Vocês não conheceram riqueza. Tanto é, irmãos, que são 7 igrejas, né? Eu estou quase errando, são 7, né? 7. 6 recebe elogio. E Laodiceia não. Porque eles se isolaram. Somos os melhores. Somos bons. Né? A arrogância, a soberba, a prepotência. Porque muitas vezes é nisso que alguns irmãos acabam caindo. Na arrogância de entender que é autossuficiente. Na arrogância de achar, não, eu não preciso de ninguém. Eu consigo evoluir sozinho. Né? Então vai lá, Pokémon. Não, vai lá, evolui sozinho. Né? A igreja de Deus... Foi forte essa, né? Foi forte. Né? A igreja de Deus, ela evolui em coletivo. Bendito é o nome do Senhor. Ela se cuida, ela se ajuda, ela se esforça. Irmãos, quando nós olhamos, e nós temos já uma ministração aí no YouTube falando a respeito da igreja, as pessoas estão fazendo pouco caso da obra de Deus e nós estamos aprendendo aqui. O pastor de Laodiceia está sendo o primeiro a receber aqui a direção e a correção. Por quê? Porque precisava de evoluir. Então, o primeiro ponto aqui que nós analisamos é que a riqueza dessa igreja ela estava nos bens materiais, mas não na comunhão com Deus. O material é que estava falando mais alto. E a situação espiritual dessa igreja, irmãos? Note que quem está falando com ela é o onisciente, aquele que tem a ciência de todas as coisas. É lógico que não foi anotado por João, e também seria impossível de anotar, porque era Deus falando com a igreja. Não tinha como eles falar, não, isso não é verdade, sabe como é que não deu, é que eu tive que fazer uma coisa e fulano de tal estava para morrer e não deu. E não tinha como mentir, porque era Jesus quem estava falando com eles. E Jesus estava falando, eu conheço a tua vida. Eu conheço a tua vida, não adianta falar nada. Ouve, apenas ouve o que eu tenho para dizer para você, Laodiceia. Uma igreja que vivia de aparência. Irmãos, quantas pessoas no nosso meio, nas outras igrejas aí fora, por todo esse mundo afora, têm vivido de aparência. Só tem o título de crente, mas o caráter de crente já foi embora faz tempo. A intimidade com Deus já foi embora faz tempo. E Jesus está amando essa igreja, irmãos. O conceito de amor de Deus pela igreja de Laodiceia. E ele está falando da mordidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, ela buscaria o calor do avivamento. E Jesus está falando, olha, se você fosse fria, eu ainda ficaria tranquilo, porque em algum momento você ia buscar o calor do avivamento.
Você ia buscar a presença. Se você fosse quente, né? Crente e quente. Se você fosse isso, você seria um evangelista. Se você fosse um crente, quente, queimado, com fogo, com calor do Espírito Santo, você seria um evangelista, Laodiceia. Vocês saíam por aí anunciando: ei, eu tenho Jesus no meu coração. Lembra Jesus quando cura ali os 10 leprosos, né? E aí volta só um, aí ele fala: olha, você não precisa de falar mais para ninguém. E ele sai falando para todo mundo que Jesus curou ele. Quando Jesus cura o cego e fala assim: oh, não fala para ninguém, vai. E ele sai gritando para todo mundo. Por quê? Porque aquele que foi queimado com a presença de Jesus, ele não consegue ficar calado. Ele quer dizer que Jesus cura, salva, batiza, liberta e ainda mais, leva para o céu. Esse foi queimado. E Deus está falando: olha, se você fosse frio, eu poderia ficar ali na expectativa e falar assim: não, ele vai engatar qualquer hora, ele vai buscar o calor do Espírito. Se você fosse crente, estaria dando testemunho. Estaria evangelizando, estaria envolvendo com aquilo que realmente importa. Com aquilo que realmente importa. Mas como você é morto, morno, tanto faz. Crescer, para quê? Evangelizar, para quê? Não, isso daí, eu sou crente aqui na minha casa e eu sei que Jesus é bom. Vou assistir aqui Gênesis, né, a novela Gênesis. Vou assistir aqui, né, um filmezinho aqui. Tô na bênção, né? Tô na bênção. Que negócio de igreja, isso aí eles escreveram, mas era para aquela época lá, né? Não precisa de levar a Bíblia ao pé da letra, né? Não precisa de levar a sério a Bíblia. Afinal de contas, Jesus não levou a gente tão a sério assim. É mais ou menos isso, irmãos, que eu ouço quando eu vejo um crente sentado na vida, descansado na redinha, com violão. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas não sai da rede, nunca. Né? Então, isso não é evangelho. E Jesus está falando: olha, igreja morna não serve. Igreja morna nem igreja é. Tem que se converter. Tem que acordar. A arrogância espiritual de muitos crentes. Prepotência em achar que não, eu estou bem, eu estou tranquilo. A indiferença doentia, né? A indiferença doentia de Laodiceia causou repugnação em Jesus, irmãos. Jesus, ele sai do céu de glória para se revelar para João e falar assim: João, manda uma carta para essas igrejas aí. Desperta esse pastor, pastorzinho ruim. Desperta esse pastor que está dormindo. Então, o que importa é a gente colocar um jogo de luz na igreja, comprar umas fumaças aí, meter umas fumaças lá dentro da igreja e cada um faz o que quer lá e tá bom, Deus é bom. E o Senhor está cobrando dessa igreja posição, né? Além dessa indiferença, Laodiceia era soberba, arrogante e supunha que por ser rico, né, nada faltava para ela mais. Tá bom. Estou abastecido. Quando morrer, os meus filhos têm a fortuna, tenho dinheiro para gastar, a igreja já está estabilizada, as contas da igreja têm dinheiro que não sobra mais, então está tudo tranquilo. Então, essa situação material apagou, destruiu a espiritualidade dessa igreja. Não existia espiritualidade em Laodiceia. Era um povo morto, mecânico. E nós estávamos falando alguns dias sobre isso, sobre o profissionalismo na igreja. Obreiro profissional não é obreiro. Cantor de igreja profissional não é adorador. Nós temos que saber separar isso, irmãos. Não podemos entrar no automático. O maná de hoje é para hoje. Amanhã Deus vai mandar um maná diferente. Não podemos achar que todo dia é a mesma coisa. Temos que viver de uma forma crescente na obra do Senhor. Hoje Deus mandou poder a 10%, amanhã o maná pode ser de 20%. Não é a mesma coisa. Engano do crente que acha que a igreja é uma monotonia. Isso é crente na Odisseia. Todo dia a mesma coisa. Eu já sei o que vai acontecer no culto. É porque não foi tocado ainda pelo Espírito de Deus. Entra na igreja com reverência, dobrando o joelho, buscando a vontade do Senhor, tentando intimidade com o Espírito Santo, para ver se cada culto não é um culto. Tem muito crente que entrou no automático. E, lógico, vamos transferir a culpa para o pastor da igreja.
que obriga os crentes a ir para a igreja. Vamos transferir a culpa para o pastor, que obriga os irmãos a participar dos grupos ao qual ele pertence. Vamos jogar a culpa no pastor, que fez a igreja se tornar automática. Não, irmãos, em nome de Jesus, seja crente, desperta, tenha uma espiritualidade ativa, tenha uma vida de oração. O que mais a gente ouve é o irmão passar a semana inteira fazendo só coisa que não deve, assistindo só coisa que não presta, aí chega no domingo, senta lá no banquinho e fala assim, vamos ver se o pastor vai conseguir encher meu coração. Se não acontece nada, sai falando mal da igreja ainda. Esse pastor não está com nada, esse pastor aí, essa igreja aqui, não tem mais graça de Deus, já a glória de Deus não está aqui nessa igreja, não. Então, em nome de Jesus, vem de casa embrasado, vem de casa pegando fogo. Chegar na igreja vai explodir todo mundo. Agora, se todo mundo vem gelado, irmãos, a igreja vai virar um iceberg. Então, a gente tem que tomar tenência na nossa vida e saber realmente o que nós estamos fazendo. O que eu estou indo fazer lá na igreja? Qual é a minha intenção de chegar na casa do Senhor? Porque o que nós queremos? Eu quero estar congregando com os irmãos, e esse é o desejo do meu coração, mas de congregar com uma igreja que chora, uma igreja que tem vontade de Deus, uma igreja que está apaixonada por Cristo, e chegar ali e derramar o nosso coração no altar. E falar, Deus, nós não somos Laodiceia, nós somos lavados e remidos no sangue. Senhor, a gente quer parecer com Esmirna, quer parecer com Filadélfia, mas Laodiceia não. Nós queremos resistir às tentações, os pecados, mas soberba aqui não. Você sabe por quê? Me faz lembrar de um camaradinha, de um cidadão na Bíblia. Eu não vou ler, mas depois você abre lá Isaías 14, 13 e 14. Mas você pode ler a partir do 11. Ali vai estar falando do querubim ungido, que foi destituído do céu, porque foi arrogante, porque foi prepotente e quis se igualar a Deus. Irmãos, quem tem condição para ficar parado e não fazer mais nada é Deus. Nós temos que ralar, correr atrás, alcançar almas para Cristo. Qual é a máxima do Evangelho? Marcos 16, 15. Qual é a máxima do Evangelho? Mateus 28, do 28 para frente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí está onde o crente? Está em casa, no sofá, deitado. Que evangelho que vai ser pregado com você dentro da tua casa? Tem irmãos que não têm a capacidade de mandar uma mensagem no WhatsApp. Jesus te ama. Nem para isso, irmãos. Qual é a igreja que nós estamos parecidos? Qual é a igreja que nós nos assimilamos hoje? Não responda, por favor. Reflita. Qual é a igreja que você tem se identificado? É necessário de nós trabalharmos. Se não me falha a memória, João, acho que 5,17, Jesus vai dizer, olha, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está dizendo, irmãos, Jesus não tinha moradia fixa. Quando ele chega em João 4, ali no poço com a samaritana, ele manda os discípulos ir buscar pão e prega o evangelho. Os discípulos chegam com a preocupação para que ele comesse. E aí ele fala, o reino de Deus, o reino do meu pai, não é comida e nem bebida, mas é poder, é palavra de Deus, é fazer a vontade do meu pai. Esse sim, esse é o alimento que eu quero. Fazer a vontade do pai. E muitas vezes, irmãos, nós entramos no automático. Muitas vezes nós nos acostumamos. Aí, João 5,17, isso mesmo. Mas ele lhes disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E tem muito crente que não quer se envolver. Não, vou ficar aqui tranquilo. Laodiceia pura. Laodiceia pura, sem erro, irmãos. Sem erro. Porque em toda a história da Bíblia, e eu já disse isso algumas vezes, imagina Paulo, que foi o homem, se você vê lá, Atos 19, Demétrios, um idólatra do templo de Diana, vai dizer, esse homem que incomodou a Ásia inteira chegou aqui. Imagina se esse homem que incomodou a Ásia inteira ficasse ali trabalhando na tendinha dele e depois voltasse para casa para dormir.
quantas almas teriam sido alcançadas se esse homem não tivesse se disponibilizado? É uma questão de raciocínio lógico, bíblico. Então, quer dizer, esses homens deram o sangue dele para que a gente ficasse no conforto. Esses homens enfrentaram situações terríveis, foram martirizados, mortes de cruz, decapitação, jogados no mar, amarrados num saco, de ponta cabeça, mergulhados no óleo, por causa do evangelho, que muitas vezes nós é indiferente. Se pregar, pregou, se fizer, fez. Isso aí não muda nada. Muda muita coisa. Muda o conceito seu para com Deus. Porque o fiel, o amém, o verdadeiro, está te visitando a cada manhã. Irmãos, o mesmo Deus que cura câncer, lepra, AIDS, que ressuscita morto, que dá vista aos cegos, que cura o surdo, é o mesmo Deus que fala, ó, acabou para você, inferno, e não se fala mais nisso. Ah, pastor, Deus pode fazer? Pode. Jeremias 15. Ainda que Moisés e Abraão viessem interceder, eu não mudaria a sentença. E vocês viram o que aconteceu. Toda aquela tropa de Israel, toda a cidade, a nação de Israel conduzida, ficou só Jeremias e uns poucos mendigos na cidade, mais ninguém. Foi todo mundo, os que não foi morto foi levado preso. Porque Deus deu uma sentença. Então o Senhor está amando Laodiceia, com toda essa correção. Se Adão, logo após a queda, ele percebeu que estava nu, o pastor da igreja de Laodiceia com certeza acordou depois de uma repreensão dessa. Porque para que serve a repreensão na nossa vida, irmãos? Para um despertamento. Para o crente que estava sentado na cadeira com a aguinha de coco, falar, opa, peraí, que Deus está falando comigo aqui, esse mistério é tudo comigo. Eu estou estacionado. Está na hora de eu levantar e acordar para a vida. Eclesiastes 9:8, né, ele vai nos falar, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Como é que estão, irmãos? Como é que está as suas vestes espirituais? Qual é o tipo de veste que você está usando? Veste suja? Manchada? Qual lugar que você andou passando? Quais são os pensamentos e atitudes que você andou tendo por esses dias? Como é que estão as tuas vestes? Olha o que Jesus está falando para o pastor da igreja de Laodiceia. Você acha que é rico, mas eu te digo, e você não sabe, que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você é infeliz, você é pobre, você é cego, você é miserável e você é nu, pastor de Laodiceia. Porque você deveria ter corrigido a igreja, você deveria ter direcionado a igreja. E olha a situação espiritual dessa igreja. Já entrou em uma igreja que você percebeu que Deus não estava lá? O pastor tem uma parcela de culpa nessa situação. Tem os irmãos que não tem nem o que dizer, né? Que são crente ruim mesmo. Mas o Senhor está aí, a palavra de Deus está aí para consertar a todos. O que nós estamos falando é da condição. Pode mudar? Pode mudar, pastor. Pode ser que não muda também? Pode ser que não muda. Mas a condição atual de alguns crentes dentro da igreja é de prejuízo para a igreja. Não é de bênção. Porque dão mau testemunho. E o mau testemunho é atrelado à igreja. E a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. E quando a igreja de Cristo é assimilada ou é tratada pior do que o mundo, aí é porque, irmãos, já foi a vaca com corda e tudo pro brejo. E o Senhor está falando, ó, tá por aqui, Laodiceia. Eu não estou suportando vocês. Estou dando direção para vocês consertar. Adão, quando foi corrigido, ele percebeu. Quando o Senhor falou assim, Adão, e o Senhor correu, fugiu, se cobriu. Por quê? Porque percebeu que estava em pecado. Daí para frente vem a sentença, porque todo pecado tem consequência.
Tem irmãos que se converteram e falam, pastor, por que a minha vida são consequências? Plantou? Plantei. Então vai colher. Quando acabar essa colheita aí você planta certo. Que aí lá na frente você está na bênção. Lembrando que existem também as provações da parte do Senhor para ver como é que está o teu coraçãozinho, né? Lembra, o Senhor fala assim, Israel, Israel, eu te coloquei no deserto, Israel, para saber o que tem no teu coração, Israel. Muitas vezes a gente entra no deserto que é para Deus saber se a gente virou crente de verdade ou se a gente ainda continua brincando, né? Como estão as suas vestes espirituais? Elas ainda são alvas? Ainda são limpas? Ainda são brancas? Ou anda você nu, sem saber? Não entendeu ainda que precisa de ter um concerto com Deus? Em todo tempo, em todo tempo, em todo dia, em toda hora, sejam alvas as suas vestes limpas, brancas, porque o noivo vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, o entendimento desse segundo tópico, no 17, é que Laodiceia vivia de aparência de mentira. Era morta, morna e arrogante espiritualmente. E partindo aqui, irmãos, para um fechamento. Como reavivar uma igreja dessa? De repente, alguém que está cultuando conosco se encontra nessa situação. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que de repente está assistindo agora essa ministração e você está se sentindo, poxa, pastor, eu estou me sentindo nessa condição. Eu entrei no automático, chutei o balde e estou me sentindo assim, pastor. Não tenho mais força para orar, não tenho mais força para participar, não tenho mais força para me envolver. E em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, para com esse negócio de caverna. Amém? As cavernas já estão todas lotadas, superlotação. Eu andei fazendo uma pesquisa por alto aqui no Google. Saiu ali, não tem vaga mais para ninguém. Em nome de Jesus, para com esse negócio de caverna. Tá bom? Não dá para a gente ficar entrando em caverna, né? Tem crentes que você fala, entra na caverna, e cada caverna, em cada esquina, ele está dentro de uma caverna, né? Conhece todas as cavernas que existem. Então, em nome de Jesus, não tem mais vaga. Não existe mais caverna. Enfrenta o chamado que Deus te deu. Toma posse da palavra do Senhor em nome de Jesus. Toma posse daquilo que o Senhor tem te dado. Aí o Senhor vai falar, mas como é que nós vamos crescer? Como é que eu vou sair dessa situação? Como reavivar uma igreja morna? Nós temos a impressão que Laodiceia era um caso perdido. E desde o início não é isso que eu estou falando. A condição, quando Jesus visita aquela igreja, a condição era catastrófica. Quando Jesus visita Laodiceia, ele fala, pastor Pereba, igreja Pereba. Todo mundo ruim, mas a culpa começa pelo pastor, lógico. Porque não corrigiu a igreja. Porque não deu palavra para a igreja. Lembra que aqui Jesus está pregando só amor, irmãos. Pensa em um Senhor que ama a igreja. Isso aqui é amor puro, genuíno. O amor que salva, que liberta, o amor que transforma. Esse é o amor verdadeiro, genuíno. Então nós olhamos, o Senhor vai dar um conselho. 3,18. Você quer ser reavivado? Eu aconselho, aleluias, né? Eu aconselho. Deus não está obrigando ninguém a entrar no céu. Porque assim como eu não quero ninguém cultuando comigo que não queira estar na igreja, Deus também não quer ninguém de cara feia no céu, né? Pô, eu tô aqui no céu, mas não queria estar lá no inferno, né? Mas já fui obrigado a vir para cá porque Deus me obrigou, né? Não tem isso, irmãos. O Senhor está dando um conselho. Lá em Deuteronômio 30:19. Olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas eu te aconselho. Aleluias. Escolha a vida, para que tudo vá bem, para que tudo possa acontecer da melhor forma. Escolha a vida. E Jesus agora, visitando essa igreja, está falando, olha, eu aconselho, verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Primeiro ponto. Comprar ouro. Não é qualquer ouro.
Esse ouro, irmãos, eu quero que você abra aqui comigo em 1 Pedro. Você está em Apocalipse, aí é rapidinho. Você vai passar Judas, vai passar João, vai chegar em Pedro. Para trás, né? Senão alguém vai falar, pastor, para frente da minha Bíblia só tem concordância, né? Para trás. Você volta a Judas, volta a terceira, segunda, primeira epístola de João, você chega em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Olha o que Pedro está dizendo aí. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, peraí, a gente está sendo aí então pesado, né? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu aconselho você a comprar ouro puro, ouro refinado, passado pelo fogo, no grau mais alto possível, para que todas as impurezas sejam queimadas. É esse o conselho. Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Colossenses fica depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vem buscar de mim o ouro verdadeiro, vem buscar de mim a riqueza verdadeira, Laodiceia, porque os olhos de vocês estão na terra, mas eu sou espírito, e os verdadeiros adoradores só podem adorar em espírito, mas não com mentira, com verdade, porque ele é o Senhor da verdade. Eu aconselho, você quer reavivar? Então vem buscar ouro puro, naquele que pode dar pureza. Não tem como buscar pureza no mundo, irmãos. Seria ilógico. Aconselho vocês também a terem as vestiduras brancas. Isaías, capítulo 1, verso de número 18. Isaías fica depois de Cantares de Salomão e antes de Jeremias, Antigo Testamento. Capítulo 1, verso de número 18. Olha só o que diz. Bendito é o nome do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, né? A cor não é a minha especialidade, mas eu acho que escarlata é aquele vermelhão, né? Ainda que você esteja aí sujo, né? Ainda que você esteja aí todo manchado, enegrecido, eu posso fazer com que as suas vestes sejam brancas como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, branquinha. Então Jesus está dizendo, olha, venha se reconciliar, venha se arrepender, Laodiceia, para que eu possa purificar vocês, para que eu possa aumentar a capacidade de fé de vocês. Se a gente olhar o profeta Zacarias, você está em Mateus, volta Malaquias, antes de Malaquias está Zacarias. Zacarias, capítulo 3, verso de 1 a 10. Glórias a Deus, bendito é o Senhor. Zacarias 3, de 1 a 10, nós não vamos ler todo ele, não, eu acho que o verso 8. Zacarias 3, 8, diz assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos,
E eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O Senhor está trazendo um alento e está falando de um revestimento para a nação, principalmente para Josué. Esse Josué aqui não é o Josué que assumiu o ministério após Moisés, amém? É o Josué sacerdote após o exílio babilônico. Então ele está falando, olha, Josué, eu vou trazer revestimento, né? Se você, Josué, continuar andando no meu caminho, se você continuar andando nos meus atos, se você continuar fazendo o que é certo, Josué, eu vou trazer uma nova vestidura. Eu vou tirar, Josué, essa vestidura de abatimento. De repente, alguém está se sentindo abatido. E o Senhor está falando, olha aí agora o verso de número 5 do capítulo 3 de Zacarias. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Prostrou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Para aquele que está com o seu coração voltado em Deus, e Deus está falando, irmãos, é condição, é conduta. Se obedecer, recebe a misericórdia. Se não obedecer, não tem misericórdia. Não existe graça quando a misericórdia não é impetrada. Em nome de Jesus, irmãos. A palavra do Senhor, ela é clara. Como você, eu faço uma pergunta, não responda. Como você está diante de Deus? Nu? Se nu, o Senhor está falando, olha, eu posso te vestir. Eu quero te vestir. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero te vestir. Só que se você não quiser, esses dias atrás eu vi uma besteira imensa na internet. O camarada fez lá uma frase. Sabe por que Deus te perdoa? Porque ele não suporta te perder. Mentira de Satanás. Sabe por que Deus te perdoa? Porque ele não suporta te perder, como se fosse, você não é nada. Muitos homens melhor do que eu, do que qualquer um de vocês, que são melhores do que eu, muitos homens existiram. E Deus falou, não vai fazer falta. Porque o céu é dele, a glória é dele. Ele diz para Jó 41:11, quem foi que me deu primeiro para que eu tenha que restituir alguém? Ninguém. Tudo é meu. Deus não depende de nós, irmãos. Tem muitos crentes que acreditam que está fazendo um favor para Deus. Deus, olha, eu trabalhei, agora se eu tenho que dar. Ninguém faz favor para Deus, irmãos. Nós estamos trabalhando por nós mesmos. Tudo o que você faz é para galardão. Não vai mudar o céu se você de repente acordar amanhã e falar assim, não quero ser mais crente. A palavra foi muito dura. Deus vai falar, não tem problema. O que ele diz? Olha, mesmo que os servos do Senhor não quisessem clamar e pregar e falar, ele fala assim, o Senhor é suficiente para fazer as pedras começar a falar. Não tem problema para ele. É uma besteira achar, Deus nos perdoa porque ele resolveu perdoar, irmãos. Não é porque a gente é mais bonitinho, porque a gente ora 5 horas por dia. Deus perdoou porque ele decidiu, é amor, é decisão. Ele resolveu fazer isso. E ele liberou. E ele colocou condição. E acontecerá, João 3,16, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê, ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Foi Deus quem colocou essa condição. Não fomos nós que inventamos. Agora, existe da igreja. Então, você vai ver que Laodiceia, lembra que lá no início nós fizemos, já estou encerrando, irmãos, lá no início nós fizemos um plano geral, dizendo que Laodiceia era a cidade dos bancos, aonde se guardava muito ouro. Laodiceia era a cidade do tecido. E Laodiceia também era a cidade do unguento.
unguento para os olhos, que curava os olhos. Então Jesus vai pegar as características da cidade para que o povo falasse assim, não entendi. Então Jesus literalmente desenhou. Olha, vocês têm ouro material, só que esse ouro aí não vai salvar vocês. Então eu aconselho que vocês comprem um ouro de verdade. Que vocês busquem um ouro de verdade. Vocês se gabam por terem o melhor tecido, por fabricarem essa lã tão especial. Mas eu digo para vocês que essa lã aí, com esse tecido fino, chique, não entra no céu. As vestes sou eu quem dou, e tem que ser branca. Vocês se gabam de ter o óleo para ajudar a cegueira física. Mas quer que eu fale uma coisa para vocês? Vocês estão precisando é do colírio genuíno, do colírio verdadeiro, porque vocês são cegos. Porque vocês, Laodiceia, vocês estão cegos. Pastor da igreja, você está cego. E é por isso que essa igreja está cega. Palavra para todo mundo aqui hoje, irmãos. Todo mundo hoje vai deitar refletindo. Todos nós, né? Todo mundo é muita gente, né? Todos nós aqui. E os que vão assistir depois. Por quê? Porque o Senhor está falando, eu aconselho você a comprar o colírio verdadeiro. Laodiceia não conseguia enxergar a sua miséria. Não conseguia enxergar o seu declínio espiritual. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus, irmãos, que vai iluminar o nosso caminho. É a palavra do Senhor que vai funcionar como um colírio para os nossos olhos, tirando toda a cegueira. Nós conseguimos, irmãos, ver as coisas perfeitamente a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que entregamos a nossa vida para Ele. Então o Senhor, Ele está falando com essa igreja, dizendo para ela, no verso de número 18, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque até agora vocês são pobres, vocês não têm nada. Vai trabalhando pelo ouro que perece e deixando de lado o maná que permanece. Vai fazendo isso. Vai fazendo isso. Lá na frente a conta chega. A palavra do Senhor, irmãos, deve ser levada com seriedade. Não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás e Jesus não brincou de salvar. Ele salvou, ele deu sangue. E com o mesmo amor, porque foi muita força, para rejeitar a sua glória e se colocar em humilhação por causa de mim e de você. Só que com o mesmo amor, atrelado à sua justiça, ele nos deu o direito de salvação, ele também nos dá o direito de condenação. Porque somente um Deus que não poupou seu próprio filho, ele por acaso vai poupar algum de nós se for preciso? De forma alguma. É só olhar para o êxodo antigo, quando o povo começou a prevaricar na frente do Senhor, quando Coré incitou uma rebelião contra Moisés, Deus falou, Moisés, sai da frente que eu vou matar todo mundo, Moisés. Sai da frente, Moisés, que eu vou matar todo mundo e eu vou começar uma nova igreja a partir de você, um novo povo a partir de você. Mas esse povo não vai ficar ninguém, Moisés. Porque Deus é santo, irmãos. A santidade dele faz com que a justiça seja exercida. E a lei da semeadura, ela está aí, e ela não vai mudar. É a lei que permanece. Verso 19. O Senhor vai dizer assim, eu repreendo e disciplino. E aqui eu vou encerrar. Eu repreendo e disciplino a quem amo. É engraçado que todo mundo fala que amor não é correção, amor é abraçar. E Deus está falando, eu repreendo e eu disciplino. O que é disciplina? É castigo. Eu disciplino, eu castigo, eu coloco de banco, eu coloco em orientação. Eu chamo atenção e faço sim uma sentença.
Olha, eu repreendo e disciplino porque eu amo. É por isso que eu repreendo. Porque eu amo. Porque Deus, ele consegue antever, irmãos. E ele está observando que o caminho que muitos de nós estamos trilhando é caminho de morte. E ele está falando, compra um colírio, mas não tem na farmácia esse colírio. Não dá para fabricar. É comigo que compra esse colírio. Compra um colírio e põe nos seus olhos e você vai ver onde você está andando. E você vai descobrir o que você está fazendo. Compra um colírio para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa enxergar que você está muito longe do projeto e do propósito que Deus te chamou. Cego, irmãos. Talvez alguém aqui já caiu areia no olho. Alguém aqui teve algum problema grave nas vistas e sabe como que é difícil você andar com impossibilidades nas vistas. E tem muito crente que está se portando dessa forma. Hebreus 12. Bendito é o nome do Senhor. Hebreus fica depois de Filemão e antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, Novo Testamento. Verso 6. Vamos do 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Entenda isso, irmão. Se você está sendo reprovado por Deus nessa ministração hoje, fique feliz. Não desmaia, não faça desespero, não. Eu vou morrer agora, né? Me denunciou, não aguento mais, né? Como fazia lá um camarada na internet, coloca a mão na boca, vou morrer, né? Não vou aguentar mais. Em nome de Jesus, sem escândalo. Entenda que você tem problema e você precisa de buscar um conserto. Porque o Senhor, verso 6, porque o Senhor, com S maiúsculo, né, conotação de Deus, o Senhor corrige. Deus é amor, ele não se importa, não. Deus é amor e ele corrige, é por isso que ele é amor. Ele corrige a quem ama e açoita. Eu não sei qual é a compreensão que os irmãos têm de açoite, mas para mim açoite está ligado a chicote, né? E o açoite, Paulo diz que ele foi chicoteado 5 vezes, com contagem de 39 mais uma, né? Porque era para poder voltar de novo. Então, 5 vezes. Então, ele recebeu açoites. Então, o Senhor, ele corrige e ele açoita. Por quê? Porque ele ama. E ele açoita a todo filho quem ele recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Os pais que estão aqui, eu acredito que você, quando o seu filho está extrapolando na bagunça, você vai lá e dá um corretivo. Independente se a sua forma de corrigir é dando um tapinha, uma varada, ou põe no quarto de castigo, ou tira o que ele gosta, não interessa, você corrige. Porque extrapolou os limites. Pois que filho há que o pai não corrige? Verso 7 de Hebreus 12. Que filho há que o pai não corrige? Você é filho de Deus? Então esteja pronto para receber correção. Mas se estáis sem correção, mas se não tem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, vocês não são filhos. Quem não pode ser corrigido não é filho, é bastardo. É isso que Paulo está falando. Não tem pai. Não tem pai, por isso que não é corrigido. Ou seja, Deus não é o Senhor dele, porque não aceita correção. E aí ele vai dizer, no verso de número 9, além disso, tínhamos, para mim era Paulo, né? Mas diz que o Hebreus não tem escritor, não tem nome. Olha o que o escritor diz. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Né? O verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Nos corrigiam
E nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Se nós respeitamos os pais terrenos, o escritor está dizendo, quanto mais a Deus, irmãos. Não teríamos nós que estar em submissão ainda maior a Deus? Para que possamos ter vida? Verso 10, verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Fica todo mundo triste. Esse culto aqui é o culto que a gente acaba lá e todo mundo triste, murcho, né? Não parece ter motivo de alegria. A disciplina não alegra ninguém. Quando Deus vem e fala assim, ó, conserta a tua vida. Quando Deus vem e fala assim, ó, tem bênção para todo mundo. Aí, glória a Deus, aleluia. Quando Deus fala, conserta a tua vida, aí fiquei triste. Porque Deus denunciou o meu pecado. Falou que não está aceitando. E creia, Deus está falando com você. É o Espírito Santo que está ministrando no seu e no meu coração. Conserto. Se ajeitar. Não parece alegria, mas tristeza. O ar é de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Aleluias. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas. Né? É aquele crente que estava ali trabalhando e daqui a pouco, né? E o Senhor está falando, ei, levanta as mãozinhas e põe a mão no arado de volta, crente. Põe a mão no arado, foi para isso que eu te chamei. Se fosse para você ficar sentado, eu te deixava lá no mundo. Se fosse para você não falar do meu amor e do meu nome, eu te deixava no mundo. Para que eu ia te trazer para cá? Para ser uma decoração na igreja? Para fazer quantidade? A igreja ela não precisa de quantidade, ela precisa de qualidade. Isso daqui é amor de Deus, irmãos. Deus está falando com Laodiceia com cuidado. E nós estamos apropriando de Paulo, exortando a igreja de Jerusalém. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, trementes. Está todo fraco. Desperta tu que dormes, Efésios 5,14, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, em nome de Jesus. Volte as suas mãos, levanta os braços, crente, levanta a mão, crente. Acabou o tempo de descanso. Na verdade, não existe para a nossa geração descanso, irmãos. Na nossa geração não existe caverna, nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Quando você liga aí o jornal, a internet, o computador, o telefone, é só desgraça em cima de desgraça. Pastor, que palavra terrível. Não, desgraça é a falta da graça, irmãos. Só coisa ruim. Jesus está voltando e nós estamos indo num café, no almoço, na janta, a gente está falando, Jesus está voltando. Mas tem muito crente com os braços abaixados. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas que antes seja curado. Então, em nome de Jesus, irmãos, é tempo, é momento de olharmos para Deus e falar, Senhor, se o Senhor quer, eu quero também, Jesus. Se o Senhor falou que é para ir, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, Jesus. Porque não dá tempo, irmãos. Não dá tempo da gente ficar chorando e reclamando. Aí o Senhor vai terminar dizendo, ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer. Se tem vencedor, tem perdedor. Então, que não sejamos nós os perdedores. Né? Na verdade, o desejo do nosso coração é que ninguém se perdesse. Mas a gente sabe que existem aqueles que vão decidir pela perdição. E é escolha. Lembre-se que toda manhã o Senhor te dá a oportunidade de viver diferente, de fazer uma boa escolha. Se de repente, no dia que você decidiu ter a escolha errada, o Senhor falar, chegou sua senha, aí a coisa fica complicada. Então, vigiemos. Verso 22. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem que diz a igreja? O Espírito do Senhor. O Espírito
Espírito de Deus. Vem e grita: Laodiceia, eu te amo, mas acorda. Laodiceia, eu te amo, te conserta. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra possa produzir efeito no seu coração. Pastor, eu não entendi direito. Daqui a alguns dias vai estar disponível lá no YouTube. Você vai pausando e vai pegando versículo por versículo e vai analisando.